Boa noite, amados e amadas do Senhor. Estou aqui nessa noite para fazer uma live, trazendo um pouquinho da palavra do Senhor para cada um de vocês que estão aí me ouvindo. Meu nome é Ana Paula Perrone. Estou aqui a convite do Pastor Van, né? O Pastor Van me convidou para estar trazendo um pouquinho, da palavra de Deus, estar compartilhando junto com vocês um pouquinho do que Deus tem para mim e para você nessa noite. Pastor Van, lá da Brasil para Cristo, da Vila Mato, Meu pastor tão querido, abençoado aí por Deus. Então nós estamos juntos aí, para fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Pessoal, já estão entrando aí na live, Sejam todos bem-vindos. Vamos receber um pouquinho do que o Senhor tem para mim e para você. Estive estudando um pouco hoje à tarde a respeito da palavra de Deus e o Senhor já falou muito comigo e eu creio que através da palavra dele, ele vai estar falando também com você aí que está me ouvindo hoje, Deus possa abençoar a tua vida grandemente através da palavra dele. Então, com certeza haverá alguns erros, sim. Não estou acostumada a fazer live. Quando o pastor me convidou, fiquei toda, Não estou acostumada a fazer live, então assim, Me perdoe desde já pelas minhas falhas, pelos meus erros, Se não for Jesus na nossa vida, Como que seria, Graças a Deus pela tua infinita misericórdia, Ele usa a minha vida e a sua vida. Em tempos difíceis, como nós estamos passando, Tempos tão complicados como os dias de hoje. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que você possa estar aí juntinho comigo até o final dessa palavra, que eu tenho certeza que o Senhor tem algo para ministrar na tua vida e no teu coração. Que Deus venha te abençoar. Convido a todos a estarem orando junto comigo nesse momento e pedindo para o Senhor Jesus que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo através da minha vida. Amém? Gostaria que todos vocês estivessem orando junto comigo. Senhor Jesus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor venha estar conosco, Pai. E nesse momento nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que ainda vai fazer, por cada bênção derramada sobre as nossas vidas, Pai, em tempos tão difíceis como os quais a gente estamos passando, mas o Senhor tem sido com cada um de nós, o Senhor tem nos abençoado a cada dia e nós temos que só te agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. E nesse momento, Senhor, eu me coloco diante de Ti, Pai, para fazer a Tua vontade. Então, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Usa a minha vida, Senhor. Eu me coloco à Tua disposição, que não venha a ser eu nesta noite, mas que seja o Teu Espírito Santo através da minha vida. Vem falar com os seus, ó Pai. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, não olha para as minhas falhas, mas olha para a necessidade de cada um que está ouvindo essa palavra hoje. Vem ministrar no coração de cada uma dessas pessoas, Senhor. No nome de Jesus eu te peço. Não fala aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir. Que esta palavra seja a palavra de cura, de transformação, de restauração e de restituição para as nossas vidas junto contigo, ó Pai, no nome de Jesus, Pai. É o que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu gostaria de estar compartilhando junto com os irmãos que já estão aí junto comigo nessa live. São vários, minha irmã já tá aí. Dri, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês que já estão junto comigo. Então vamos lá para a palavra do Senhor. Você que está com a tua Bíblia aí já aberta. Está lá em Lucas 5. Lucas 5,
no Lucas capítulo 5, lá no versículo 1, tá? Nós vamos ler até o versículo 7. Amém? Então vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, outras traduções vão dizer Mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram, encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Amém? Até aqui. Vamos lá. Então, primeiro vamos entender um pouquinho desse contexto. Aqui a gente compreende o que ele dizia para nós na palavra, o que foi dito aqui para nós. Primeiro, que Jesus ele estava andando à beira do Mar da Galileia. Pescadores estavam lavando as suas redes. Entrou no barco que pertencia a Pedro. Eu só quero que você se atente a esses pontos de referências que eu estou te dando da palavra de Deus. Jesus estava andando à beira do Mar da Galileia. Os pescadores estavam lavando as redes. Entrou no barco que pertencia a Pedro. Jesus entrou no barco lá de Simão, né? Simão, que pertencia a Simão Pedro. Vá para onde as águas são mais profundas. Jesus diz assim também: vá para onde as águas são mais profundas. Assim ele diz para Pedro quando ele está no barco de Pedro. Lance as redes. Ele disse: lance as redes. E Pedro contesta: esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. E depois o que acontece? Pegaram tal quantidade que quase que a rede se rasgou, né? Foi isso que tá dizendo a palavra até agora pra gente. Chamaram os companheiros de outro barco para que viessem ajudá-los a carregar tantos peixes que pescaram naquele dia. Encheram ambos os barcos que quase que afundou de tanto peixe que teve ali. Então esse é o contexto bíblico que a gente acabou de ler, né? Nós acabamos de ler esse contexto. Então só para a gente poder entender um pouquinho, né? Um pouquinho aqui do que era a pesca naquela época, né? Porque aqui a gente viu que foi relatado para nós que Pedro, ele estava já lavando as redes, né? Nós vimos esse contexto. Então, só para a gente entender, até Pedro chegar na questão de lavar as redes, qual era a questão da pesca, né? Os pescadores daquela época, Simão Pedro, ele era um pescador, o qual ele vivia disso, ele vivia da pesca.
A pesca ali era um sustento de todas as famílias ali daquela região, né? Todos viviam da pesca. Os peixes que eram pescados ali, eles eram salgados, né? E eles eram transportados tanto para o mercado de peixe, onde se vendia para sustento de outras famílias, como era transportado para outras cidades, porque os estudos dizem que o mar da Galileia, esse mar que na realidade não era um mar, né? Não era mar de água salgada, era um lago de água doce, né? O mar da Galileia, como a gente ouve muito dizer na palavra, ele era um lago de água doce, onde os pescadores daquela época viviam dessa pesca. Então aquela pesca ali, a qual não houve, né? Não houve pesca neste dia que eles estavam pescando, não teve pesca. Aquela pesca ali naquele momento, só para a gente entender a tamanha frustração de Pedro diante daquilo, era muito importante. Pedro chegou lá à beira-mar sem o peixe que ele precisava para o sustento da tua casa. Ele era o líder daquela equipe que estava com ele pescando. Existiam outros pescadores com ele que também precisava levar o sustento para a tua casa. E ali, o que acontece? Há uma grande frustração. Há uma grande frustração daqueles homens, porque chegaram sem nada em casa, né? Naquele dia, né? Não chegaram porque eles estavam lavando a rede. Mas eles iam chegar, a frustração deles, o que eu vou chegar em casa? E aí? Não tenho peixe para vender, não tenho sustento. Não era só a família de Pedro. Havia outras famílias que vinham daquele sustento. Então a frustração de Pedro naquele momento era grandiosa. Era uma frustração tão grande que eu imagino ele como líder daqueles homens pescando. Ele não tinha nem o que dizer. Vamos lavar a rede. Vamos lavar a rede agora, né? Então, só para a gente entender o tamanho da frustração, porque naquela época a pesca, ela era um grande negócio. Ela era um grande negócio porque sustentava muitas famílias, mas ela só não era um negócio lucrativo. Tão lucrativo devido aos impostos altos que havia naquela época. Então, não havia tanta lucratividade. Mas era dali que vinha o sustento da família de Pedro, né? Simão Pedro, e dos outros pescadores que estavam com ele. Então eu imagino tamanha frustração de Pedro naquele momento, né? E continuando aqui, o que o texto relata para mim e para você? Relata que os pescadores, eles estavam lavando a rede. Pedro, ele era o líder. E lavar a rede nesse momento, o que significava para eles? A desistência. Nesse momento, lavar a rede, a atitude de lavar a rede, significava: tô desistindo disso. No dia de hoje acabou, nada deu certo. E essa desistência, ela vem do quê? De uma frustração, de ter tentado a noite inteira. Porque ali, o que havia acontecido? Pedro e os pescadores que estavam com ele tentaram a noite toda. Foi em vão tudo aquilo. Jogou de um lado, jogou do outro, fez e nada aconteceu. Então aqui, esse momento de lavar a rede, ele representa o que? A desistência. A frustração do quê? De não ter atingido o objetivo que eles tinham. De não ter concluído com os planos que eles fizeram para aquele dia. De ter se frustrado por não ter trazido a provisão para dentro da casa deles. Eles estavam cansados. Eles cansaram porque tentaram a noite inteira. Eles se esforçaram a noite inteira.
E eu quero atentar você a isso. Qual é o momento que você está passando nessa noite? Como que você se encontra nessa noite? Como que você está? Talvez você esteja passando por um momento como este. Está cansado de tanto tentar. Já passou noites e mais noites tentando, né? Você já está cansado, assim como Pedro. Já está lavando as redes. Eu cansei. Chega. Tô lavando as minhas redes porque chega. Já tentei tantas vezes. Foi a noites e mais noites, né? Tem pessoas que dizem assim, só eu, meu travesseiro e Jesus sabe o que eu tenho passado. E talvez nessa noite você se encontre assim como Pedro e a equipe de Pedro, aqueles pescadores, desistindo. Chega, não dá mais. Vamos parar, chega. E ali, talvez você esteja desistindo do quê? Desistindo dos seus objetivos, desistindo dos seus planos, assim como Pedro. Ele tinha o objetivo de pescar uma quantidade, talvez ele tenha feito planos com a equipe dele, olha, vamos fazer planos, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ele planejou tudo aquilo e de repente você nessa noite, você se encontra como Pedro. Desta forma, você está desistindo, você está lavando as suas redes, desistindo do seu objetivo, dos seus planos, dos seus sonhos. Talvez você esteja desistindo da sua saúde. Ai, já cansei. Talvez você esteja desistindo da sua vida. Quantas pessoas hoje, no nosso mundo, na toda a humanidade, estão desistindo das suas vidas? Quantos, suicídios nós temos visto, principalmente por conta desse vírus. Tem países que pessoas estão se suicidando, estão desistindo da sua própria vida. Hoje nós temos, se nós buscarmos uma estatística, nós vamos ver que existem muitas pessoas desistindo da sua própria vida, né? Quantos de nós estamos lavando a nossa rede e estamos desistindo da nossa fé? Desistindo do nosso trabalho, do nosso profissionalismo, desistindo de amar, desistindo do amor, desistindo de Deus, né? Desistindo de pessoas, porque a frustração, ela nos faz desistir. A frustração de algo que nós tanto almejamos, que nós tanto buscamos, ela faz nós desistir. Porque a frustração, ela nos leva à desistência. Quantos de nós temos desistido de pessoas? Quantos de nós temos desistido da nossa própria família devido a frustrações que têm acontecido nas nossas vidas? Chega, não quero mais me relacionar, não quero mais estar na igreja, não quero mais por causa do fulano, por causa do Bertão. Não, eu tô machucada, eu tô frustrada, eu me frustrei. E isso faz o quê? A frustração nos leva à desistência. Ali eles passaram uma noite toda tentando pescar, tentando realizar o objetivo que eles tinham, o plano que eles traçaram, e nada aconteceu. Tentaram a noite toda e nada. Talvez você esteja assim como Pedro hoje. Você esteja desta forma, né? Se sentindo frustrado, porque seus objetivos foram frustrados, porque seus planos foram frustrados, seus sonhos foram frustrados. Tudo aquilo que você almejou foi frustrado. E quando isso acontece, quando nós somos frustrados, nós desistimos. Porque eu já fiz de tudo. Eu já tentei de todas as formas e nada aconteceu. Assim como Pedro. Você já está lavando a sua rede? É desta forma que você se encontra, lavando as suas redes?
Chega. Você tá dando um basta em tudo. Tô desistindo. Fui muito frustrada, fui muito ferida, fui muito machucado. Tô muito ferido, tô muito machucado. Chega. Eu tô desistindo. Assim como Pedro, as frustrações nos faz desistir. As frustrações nos levam a desistir de tudo aquilo que Deus tem para nós. E logo depois diz o quê? Aonde que Jesus estava, que ele se encontrou? Eu quero chamar a sua atenção para esse versículo. Ele diz assim que Jesus estava andando à beira do mar da Galileia. À beira. Foi ali que ele se encontrou com os discípulos, à beira do mar, né? O que é beira? Vamos entender um pouquinho sobre beira. Jesus, ele se encontrou com os discípulos à beira, né? O que é beira? Deixa eu dizer um pouquinho sobre o que é beira. Beira é sinônimo de raso, de baixo, de rasteiro, de desistência. Quando nós nos encontramos à beira, é sinônimo do quê? De pouco. Raso é pouco. Havia pouca água, estava rasteiro, quase nada. Então aqui a beira está dizendo para mim e para você o quê? Que é pouco. Aonde Jesus se encontrou com os pescadores foi na beira. E beira para nós é sinônimo de pouco. Pouco conhecimento, pouca sabedoria, poucos sonhos, de pouca intimidade com o Senhor, de pouco relacionamento com Deus, de pouca fé, de pouca coragem. Beira é sinônimo de pouca ousadia, de pouca persistência, de pouca esperança, de pouca estrutura com Deus. Beira é sinônimo de pouco, de quase nada. Onde você se encontra hoje? Beira é sinônimo de pouco. E o pouco, ele faz nós desistirmos facilmente das coisas. Quando nós temos pouco dentro de nós, pouco de Deus, isso faz com que a gente desista muito fácil das coisas. À beira do lago, foi ali que Jesus se encontrou com os pescadores. À beira, sinônimo de pouco. Beira é sinônimo de raso, de pouca coisa. Então assim, o pouco, o raso, faz a gente desistir muito fácil. Porque eu tenho pouca esperança, eu tenho pouca coragem, eu tenho pouca fé. Quando eu me encontro no raso, é assim que eu me encontro aqui dentro. Pouca intimidade com o Senhor, pouca fé, pouca coragem, pouca ousadia. É assim que a gente se encontra quando a gente está no raso. É assim que a gente se encontra quando a gente está no pouco com Deus. E foi ali nessas condições que Jesus encontrou com os pescadores no raso, à beira do mar, no pouco. O pouco relacionamento com Deus, pouca intimidade com o Senhor, faz com que a gente desista muito fácil das coisas que Deus tem para nós. Não é só das coisas, dos nossos planos, faz com que a gente desista muito fácil dos nossos sonhos, porque eu sou pouco, eu tenho pouca fé, pouca coragem, pouca esperança. Isso faz com que a gente desista muito fácil das coisas.
eu quero te atentar. E eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite. Onde você se encontra? É à beira? Você está à beira do mar? Você está na beira também? Você está vivendo esse pouco? Você está vivendo de que forma hoje na tua vida? De que forma você está vivendo? No pouco? E aqui continuando, diz assim, Jesus entrou no barco. De quem? De quem que era o barco que ele entrou? De quem que era esse barco? O barco era de Jesus. De Pedro. Simão Pedro. O barco ele era de Simão Pedro. E foi lá que Jesus entrou, foi no barco dele, de Simão Pedro. E ele foi lá para fazer toda a ministração que ele precisava. E depois dele ter ministrado, né, para aquele povo que precisava ser ministrado ali, o que aconteceu? O que aconteceu? Né? Aconteceu que ele diz assim, Jesus diz assim para Pedro, vá para onde as águas são mais profundas. Depois dele ter ministrado para todas aquelas pessoas, Jesus diz assim para Pedro, vamos lembrar, Pedro, aquele que estava à beira, aquele que estava se sentindo frustrado, aquele que tinha desistido, foi no barco dele que Jesus entrou. Foi nesse barco que Jesus entrou. Eu quero que você se atente a isso. Se você se encontra hoje frustrado, se você se encontra hoje desistindo de tudo porque o Senhor tem para você, eu quero dizer para você que Jesus quer entrar no seu barco. É no barco dos frustrados que Jesus entra. É no barco daqueles que querem desistir que Jesus quer entrar. E assim ele fez com Pedro. Ele entrou no barco daquele que tinha desistido. Daquele que estava completamente frustrado naquele dia porque ele já tinha feito tudo e nada tinha dado certo para ele. É nesse barco, porque ele poderia ter escolhido o barco de qualquer um outro que estava ali. Mas não, ele escolheu o barco de Pedro. Aquele que se encontrava frustrado. Aquele que tinha desistido de tudo e dito para a equipe dele, olha, vamos lavar a rede. É no barco desse que Jesus quer entrar. É no barco dos frustrados, é no barco daqueles que desistem, que estão desistindo. É nesse barco que Jesus quer entrar. E assim ele fez. Foi no barco de Pedro. Foi no barco de Pedro que ele entrou. E ele diz assim, Pedro, vamos pro profundo. Essa palavra é maravilhosa, irmãos. Essa palavra é uma palavra de bênção que eu creio que vai confrontar, como já confrontou meu coração, vai confrontar o teu coração também. Palavra maravilhosa, abençoada. E ali ele diz assim para Pedro, olha, já estava no barco de Pedro, vamos para o profundo? Vamos para as águas profundas? É lá que eu quero ter um tete a tete contigo? Assim disse Jesus. É lá que eu quero ter um tete a tete contigo, nas águas profundas. E assim fez. Aqui Jesus ele chama quem? Pedro para ir para o profundo com ele. E assim Pedro fez. Foi com Jesus. Ouviu Jesus, então bora lá, vamos para o profundo. E o que quer dizer o profundo aqui para mim e para você? Quando o Senhor diz, vamos para o profundo comigo. Jesus hoje está convidando você para ir para o profundo com Ele. Ele está dizendo, eu já estou no seu barquinho. Você que se sentia frustrado, você que está querendo desistir de tudo, está querendo até desistir de mim, não é assim? Porque assim, infelizmente, o primeiro de quem que a gente desiste primeiro? É de Deus. É de Deus que a gente tem desistido primeiro.
E ali o Senhor, ele convida Pedro, Jesus, ele convida Pedro e diz, vamos para o profundo. E nessa noite Jesus está convidando você, vamos para o profundo? O que significa o profundo aqui com Jesus? O profundo aqui é o sinônimo de muito. O profundo aqui é o sinônimo de muito, de profundo relacionamento com Deus, de profunda intimidade com Deus, de profunda sabedoria com Deus, de profunda fé com Deus, de profunda coragem com Deus, de profunda persistência com Deus, de profunda ousadia com Deus, de profunda esperança com Deus, profunda fé nas coisas do Senhor. Quando o Senhor chama eu e você para ir para o profundo, Ele está dizendo, vem ter mais intimidade comigo. Vamos ter um tete a tete no profundo para você entender quem eu sou na tua vida. Vamos para o profundo comigo, porque é lá que eu vou te mostrar quem realmente eu sou. Nessa noite o Senhor está nos chamando para sair do raso, para ir com Ele para o profundo. Jesus está dizendo assim, eu já estou no teu barco, vamos comigo para o profundo? É para lá que eu quero te levar, porque é lá que eu vou te mostrar o que é ter intimidade comigo. Sabe por quê, irmãos? Quando nós aceitamos ir para o profundo com Jesus, é lá que o milagre acontece. É lá que o milagre acontece quando nós vamos para o profundo com o Senhor Jesus. Quando nós estamos lá junto com Ele, com mais intimidade, com mais relacionamento, mais coragem, mais fé, mais amor, mais esperança. É no profundo que essas coisas nascem e crescem dentro da gente. É lá, no profundo com Jesus. E nessa noite Ele está convidando eu e você para ir para o profundo com Ele. E sabe o que acontece no profundo? Eu vou te contar. O milagre acontece. O milagre acontece na minha vida e na sua vida quando nós vamos para o profundo junto com Jesus. Quando nós temos mais intimidade com Ele, quando nós fazemos mais, buscamos mais dele, quando nós acreditamos mais nele, quando estamos firmados, quando temos mais estrutura com o Senhor Jesus. É no profundo que isso acontece. E quando nós vamos para o profundo com o Senhor Jesus, é lá que o milagre acontece. É lá que o milagre chega na nossa vida. Quando nós estamos em profunda intimidade com Ele. E lá no profundo, Jesus diz assim, lance a rede. E o que Pedro faz quando Jesus diz lança a rede? Pedro simplesmente faz como eu e você. Ele contesta a voz do Senhor. Ele faz assim como eu e você sempre faz com o Senhor. Jesus fala, lance a rede. E o que Pedro diz? Pedro diz assim que ele esforçou-se a noite toda. E nada, ele pegou, Senhor, mas a gente já se esforçou. A gente tem mania de contestar o que o Senhor está direcionando as nossas vidas. O Senhor está dizendo é por aqui e você quer contestar, não, mas eu vou por aqui. O Senhor está dizendo, não, olha, é desse jeito, daí você está dizendo, não, mas eu vou fazer assim. Pare de contestar a voz de Deus. Pare de contestar a direção de Deus para a tua vida. E ali Pedro ouve, mesmo ele contestando, ele faz, ele cumpre com a direção que Jesus deu, né? Então, assim, quando ele diz lance a rede, ele estava direcionando a Pedro. Aqui é uma forma dele direcionar Pedro a fazer a coisa certa.
né? Ele estava direcionando as atitudes de Pedro. Olha, lança a rede aqui, faz assim, faz assado, né? É fazer do jeito certo. Então, quando ele diz lança a rede, ele está dizendo assim, para mim, para você, olha, é desse jeito que você tem que fazer. Olha, é assim, é nesse lugar, é nesta hora. É assim que o Senhor Jesus nos direciona. Então, nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos e parar de contestar a voz de Deus para as nossas vidas, a direção que o Senhor Jesus tem para mim e para você. Nós temos que parar com isso. Nós temos que ouvir e fazer, porque é assim que se completa um milagre na nossa vida. Porque quando Pedro faz o que Jesus mandou ele fazer, o que acontece? O que acontece? Tá aqui, ele diz o quê? Que quando Pedro para de contestar e faz, lança a rede, quase que a rede se arrebenta de tanto peixe. Mas espera aí, ontem não deu nada, eu joguei aqui a rede. Não... É o jeito, sabe? É do jeito que Jesus direciona, não é do seu jeito. Muitas vezes nós queremos que seja do nosso jeito, não do jeito que o Senhor nos direciona, porque nós ficamos contestando a vontade de Deus para nossas vidas. E aqui Jesus nos ensina o quê? Faz do jeito que eu estou falando, que tudo vai dar certo na tua vida. Jesus está dizendo assim, olha, vamos para o profundo comigo, porque lá eu vou te mostrar. Lá, quando a gente tem intimidade, quando a gente tiver uma intimidade, lá eu vou te mostrar. É no profundo que eu mostro para você. É no profundo que eu vou direcionar a tua vida da forma certa. E é no profundo que o milagre sem medida vai acontecer na minha vida e na tua. É no profundo. E ali o que aconteceu quando eles lançaram a rede naquele lugar, as bênçãos foram tão grandes que a palavra diz o quê? Que eles pegaram tal quantidade que quase a rede se rasgou. É este o milagre que Deus tem para mim e para você. Um milagre transbordante. Só que nós precisamos ter profunda fé, profundo relacionamento. Nós precisamos ter profunda esperança, profunda intimidade com o Senhor. Nós temos que ter isso nas nossas vidas. Profundo, é no profundo. E quando nós tomamos a decisão de ir para o profundo, o milagre transbordante acontece na minha vida e na tua vida. E ele diz mais, tem mais, porque quando nós ouvimos a voz do Senhor e fazemos o que Ele pede, o milagre é tão grande que ele chega a ser transbordante. Porque o que acontece? A palavra diz, chamaram os companheiros de outros barcos para ajudar, encheram ambos os barcos. E aqui está dizendo o que para nós? Que quando nós ouvimos a voz de Deus e fazemos, seguimos a direção que Ele nos dá, sem contestar. Os milagres são tão gigantescos. Quando nós vamos para o profundo com Ele, o milagre é tão grande, mas tão grande, que chega a ser transbordante. E Ele transborda na vida do nosso próximo, do nosso irmão, daqueles que estão ao nosso lado. Nós podemos transbordar fé, né? A gente pode transbordar as bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida e na sua vida. Quando nós vamos para o profundo com Jesus, o milagre acontece. E nós vamos transbordar na vida do nosso próximo o amor. Nós vamos transbordar fé. Nós vamos transbordar intimidade com Deus. Nós vamos transbordar esperança. Nós vamos transbordar coragem. Nós vamos transbordar ousadia. Quando nós aceitamos ir para o profundo com Deus, nós vamos ser transbordantes de vida nova com Jesus. E aqui nos relata o quê? Que depois que Pedro foi para o profundo, Pedro e os seus companheiros deixaram tudo
e seguiram Jesus. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Depois de ir para o profundo, não tem como não seguir Jesus. Depois de viver todo o milagre que Jesus tem para mim e para você, não tem como não estar na presença dele, não caminhar junto com ele. E aqui diz o quê? Que Pedro e os seus companheiros deixaram tudo e seguiram a ele, depois de ter estado no profundo com Jesus. Foi isso que aconteceu. Então, nessa noite, o Senhor Jesus, ele nos convida para estar no profundo com ele, para ir pro profundo com ele. Nessa noite, Jesus te chama para ir pro profundo com ele. E é lá que o milagre acontece. E é lá que o transbordar de Deus vem para mim e para você. É lá que o milagre chega. Pare de contestar a voz de Deus. Pare de contestar os convites que Deus tem feito para você. Apenas ouça e faça, porque quem tem atrasado o seu milagre é você mesmo, que tem contestado e não tem aceitado a direção de Deus para a tua vida. Então, que nesta noite você possa estar indo para o profundo, porque Jesus já está no seu barco. Você que tinha pensado em desistir devido a tantas frustrações que você já passou na tua vida. Ah, porque foi tantas frustrações, foi tão difícil para mim, eu já desisti de tudo. Eu tô desistindo, eu tô lavando as minhas redes devido à frustração que eu passei na minha vida. Eu quero dizer para você, Jesus está no barco dos que são frustrados. Jesus está no barco daqueles que estão pensando em desistir. É nesse barquinho que Jesus está nessa noite. E ele está dizendo que vamos pro profundo comigo? É lá que eu quero ter um tete a tete contigo. Então ouça a palavra do Senhor. Faça o que Jesus está dizendo para você. Vamos pro profundo? É lá que eu quero ter um tete a tete. É lá que o milagre vai acontecer na tua vida. Basta nós ouvirmos a voz de Deus. Basta a gente ouvir Jesus nos chamando e fazer a vontade dele. Vamos pro profundo com ele nessa noite? Eu quero convidar você. Eu quero convidar você que está me assistindo agora para aceitar o convite de Jesus, porque ele já está no teu barquinho. Vamos pro profundo? Vamos para lá? Eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos agora e imaginar. Agora é o seu momento com Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você. Eu quero orar junto com você nessa noite. Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Eu quero que você comece a imaginar, esse é um momento seu com o Senhor. E Jesus está dizendo assim, olha, eu já estou no teu barquinho. Jesus está dizendo, olha, eu já estou no teu barquinho. Vamos comigo pro profundo? Jesus está dizendo nessa noite, vamos comigo pro profundo. É lá que eu tenho coisas grandes para fazer com você. É lá que eu quero ter profunda intimidade. É lá que eu quero derramar um milagre tão transbordante que você vai transbordar não só na vida do teu próximo, mas daqueles que estão muito mais próximos e os que estão longe, e você vai ser transbordante em tudo na tua vida. Então feche os seus olhos agora, vamos orar junto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco diante de Ti cada pessoa, Senhor, que está me ouvindo agora, que está orando junto comigo nesse momento, Pai. Pessoas que se encontram frustradas nessa noite, pessoas que se encontram a ponto de desistir, que já estão lavando as suas redes. São por essas pessoas, Senhor, que eu estou orando agora, Pai. Visita cada uma delas, aonde quer que elas estejam, Senhor. E eu te peço, Pai, leva elas para o profundo, para ter mais intimidade contigo, pois elas se colocam hoje na tua presença, Pai,
porque elas aceitaram ir para o profundo junto contigo. É nas águas profundas, Senhor, que o teu milagre acontece. É para lá, Senhor, que elas querem ir. E eu peço agora, Senhor, leva cada uma delas para o profundo, Senhor, de intimidade contigo. Que o profundo de intimidade, profundo, Senhor, de sabedoria contigo, profunda fé venha reinar, que a profunda fé, profunda intimidade, profundo relacionamento contigo venha reinar nessas vidas, ó Pai, e que essas pessoas, Senhor, a partir de hoje, Pai, possam deixar tudo e viver e caminhar contigo, Senhor, porque a partir do momento que nós passamos pelo profundo contigo, Pai, não tem como te rejeitar, Senhor. Não tem como não caminhar contigo, Senhor. Assim como aqueles pescadores, Senhor, que depois de passar pelo profundo e viver o milagre que o Senhor tinha para cada um deles, deixaram tudo e caminharam contigo lado a lado, Pai. Que cada uma dessas pessoas, Senhor, que aceitaram estar buscando o profundo junto contigo, Senhor, venha deixar tudo e caminhar lado a lado com o Senhor Jesus nesse momento. No nome de Jesus, Pai, ministra em cada vida, no nome de Jesus, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, também pela nossa nação, que o Senhor venha, Senhor, continuar fazendo, assim como nós temos visto, Senhor, que as tuas mãos já estão sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, Pai. Então, continua fazendo, continua trazendo cura, continua trazendo direção, Senhor, para as autoridades do nosso país, Pai, para o presidente, Senhor, continua direcionando essa vida, Senhor, que nós cremos que foi o Senhor que colocou lá. E nós cremos, Pai, que Ele também esteja no profundo contigo, buscando em Ti, Senhor, com sabedoria e atitude certa a ser tomada, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu agradeço a cada um que esteve comigo hoje, aqui nessa live. Como eu disse, nunca gravei live, não sou muito boa nisso, me perdoem pelas minhas falhas, mas eu quero agradecer você que esteve comigo, que essa palavra venha ministrar no teu coração, continue dando frutos e mais frutos e que você possa transbordar grandemente na vida das pessoas à tua volta. Um beijo no seu coração e junto estaremos no profundo com Jesus, não esqueça disso. Um beijão. Obrigado, pessoal. Valeu. Deus abençoe a tua vida. Tamo junto com Jesus.